Olá, como vocês estão? Que a graça e a misericórdia do bom Deus nos alcance, gerando paz, alegria e tudo aquilo que é próprio da vida cristã. Nós estamos no nosso momento devocional e nós vamos aprender algumas coisas importantes da palavra do Senhor, coisas que edificam a nossa vida e geram ensinamento. Esse mês foi um mês de muita reflexão. Nós comemoramos o Dia das Crianças, logo depois veio o Dia dos Professores. Isso me fez trazer à memória o ensino de Jesus, a forma didática com que Jesus nos ensina e nós vamos aprendendo por meio do ensinamento da sua santa e bendita palavra. Vejam só, eu convivo com o meio da docência durante toda a minha vida. Eu tive uma mãe professora, ela alfabetizou todos os filhos e ela mantinha uma escola missionária dentro de casa. Ela tinha ali de 40 a 50 alunos. Então, à medida que ela ensinava para os filhos, ela ensinava para outras crianças também. Essa semana eu fiquei pensando no labor, no trabalho que a minha mãe teve para ensinar e ensinar tantas pessoas, inclusive um legado para os filhos. A autoridade dela sobre nós diz respeito não apenas à educação como filhos, à educação familiar, mas também à educação acadêmica. Além de ensinar as primeiras letras, aquilo que era básico para a vida, primário, ela também nos ensinou a ter um gosto pela leitura. Nós tínhamos em casa, nós não tínhamos muitos brinquedos. Nós tínhamos uma estante de livros, tínhamos alguns clássicos. E nós, desde que aprendemos a ler, nós líamos e relíamos aqueles livros, o que foi de grande valor para a nossa vida. Lembrando disso e falando um pouco sobre o ensino de Jesus, lembrando daquilo que a palavra de Deus nos diz, eu quero hoje trazer a memória sobre a autoridade de Jesus em vários aspectos e numa delas para ensinar. Vou ler na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29. Esse texto que nós vamos ler é narrado aqui logo depois do conhecido Sermão do Monte de Jesus, quando ele reúne os seus discípulos e passa para eles ensinamento extremamente importante para a vida e para a vida com o Senhor Jesus. Ensinamento para nós, ensinamento para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E a conclusão do Sermão do Monte foi que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, como eu fico e você também deve ficar. A palavra de Deus nos diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As pessoas estavam maravilhadas com aquilo que Jesus dizia, mas também elas estavam maravilhadas com quem era Jesus e a forma como ele se fazia entender e compreender. Ensinar é muito mais do que passar um amontoado de conteúdos. Ensinar é transmitir vida, é fazer com que o ouvinte perceba, entenda e assimile aquilo que se quer transmitir, aquilo que se quer passar. O Senhor Jesus Cristo tinha uma didática extremamente importante. As pessoas, todas elas, compreendiam o que o Jesus desejava ensinar. Só aqueles de coração endurecido e peternido não podiam compreender a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Quando eu li sobre a arte do discurso aristotélico, eu aprendi algumas coisas importantes que eu quero contar para vocês aqui hoje. Esse grego
voltado para a área didática, voltada para a área do ensino, Aristóteles, ele diz que na arte do discurso, daquilo que você propõe passar para frente, existem 3 elementos que precisam ser observados. O primeiro deles é quem fala. Quem está proferindo o ensinamento? Quem está proferindo o discurso? Sabe o que acontece conosco? Nós, às vezes, desassociamos aquilo que nós ensinamos da nossa vida. E aí o discurso perde muito o valor. Não é isso que acontece? A máxima que se diz aí, faça o que eu digo e não o que eu faço. Não foi assim com Jesus. A autoridade de Jesus para ensinar dizia respeito também a quem ele era, porque a vida do Senhor Jesus Cristo era exemplar, como também era o seu discurso, como era o seu ensinamento. Então, quando se quer passar um ensinamento, primeiro se passa com a própria vida, se passa com aquilo que nós somos, com o nosso caráter. Você sabe que muitos cristãos não estão credenciados porque falam muito de Cristo, mas falam muito pouco com a vida. Que pena. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou diferente. Mas também dentro dessa questão do discurso de Aristóteles, desse ensinamento dele, ele diz que deve-se observar o que se fala, o conteúdo, aquilo que se passa para frente. Quando nós vamos ensinar, quer seja no contexto doméstico, quer seja no contexto de uma comunidade da fé, ou especificamente para aqueles que exercem a docência, deve-se pensar naquilo que se ensina. Eu não posso ensinar aquilo que eu não conheço. Eu não posso ensinar aquilo que eu não tenho uma credencial de conhecimento para passar para frente. O Senhor Jesus Cristo ensinava com uma profunda credencial de conteúdo. Ele era o dono da vida, ele falava sobre a vida. Ele falava sobre a vida eterna que ele veio trazer. E ele falava como quem tinha autoridade, porque ele tinha o conteúdo absoluto para ensinar. Portanto, quando nós queremos ensinar algo, nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós estamos passando para frente. E esse ensino abrange vários aspectos da vida. Há muitos pais que não procuram ter conhecimento para passar para os seus filhos. Há muitos ensinadores de igreja que de fato não conhecem a palavra eterna de Deus e não sabem o que estão passando para frente. Portanto, o conteúdo é extremamente importante e nós aprendemos isso com o Senhor Jesus Cristo. A autoridade de Jesus nesse sentido de ensino vinha também pelo conhecimento do conteúdo, porque ele é o Deus que sabe todas as coisas, ele é o Deus da vida. E um terceiro elemento dentro desse discurso de Aristóteles, ele dizia a respeito do ouvinte. A quem se ensina? Jesus ensinava a todos, indistintamente. Ele não fazia acepção de pessoas. E ele ensinava de tal forma que aquele conteúdo alcançava o coração dos seus ouvintes. Aquele conteúdo produzia um efeito na vida deles. O Evangelho de João diz que esse efeito poderia tanto ser de vida quanto de morte, tanto de fé quanto de incredulidade, mas nunca deixava de surtir um efeito na vida de quem estava ouvindo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós ouvimos o ensinamento da palavra de Deus? Nós ouvimos com o coração aberto, predisposto para receber, ou nós temos um senso crítico apurado, e nós podemos ter senso crítico com muitas coisas, mas não devemos ter com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não foi escrita e colocada nas nossas mãos pelo Deus eterno, para que nós a criticássemos, mas para que nós a aprendêssemos e absorvesse os seus ensinamentos, tornando de ordem prática na nossa vida. Portanto, quando Jesus ensinava,
ele tinha autoridade por causa da sua pessoa, de quem ele era. Ele tinha autoridade por causa do conteúdo ou da mensagem que ele passava. Mas o Senhor Jesus Cristo também tinha autoridade porque ele conhecia os seus ouvintes e transmitia a mensagem de forma que os seus ouvintes pudessem compreender. E essa autoridade do Senhor Jesus Cristo para ensinar, ela é extraordinária porque ela também traz uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo tem uma autoridade para ensinar, mas ele também tem autoridade como Deus para salvar. Era essa dificuldade que os escribas e fariseus tinham de compreender o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, porque eles não entendiam que o Senhor Jesus Cristo era Deus e tinha poder para salvar. Mas o Senhor Jesus Cristo também, com a sua autoridade, ele tem poder para enviar. Da mesma forma como ele veio ao mundo, ele foi enviado ao mundo, ele agora envia os seus com a autoridade que ele tem, com a autoridade do alto. Nós precisamos receber a autoridade de Jesus na nossa vida. Que o bom Deus nos ajude, que o bom Deus nos capacite para compreender que Jesus tem autoridade tanto para nos ensinar, quanto para salvar, quanto para nos enviar. E que essa verdade eterna fique calada no nosso coração e produza fruto para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe hoje. Um grande abraço para você.